Bom, primeiramente eu queria agradecer ao senhor, professor, por estar aqui com a gente. Queria pedir, caso o senhor possa, que o senhor se apresentasse falando um pouco o seu nome, um pouco dos seus títulos, para o pessoal conhecer um pouco mais do senhor. Sou professor de Medicina Veterinária da Anhanguera, campus Sorocaba. Sou médico veterinário, já formado na cidade de São Paulo, na Unisa, com mestrado em aquicultura e pesca pelo Instituto de Pesca do Estado de São Paulo e doutorado em biologia comparada, com ênfase em parasitologia de organismos aquáticos pela UEM, Universidade Estadual de Maringá. Puxa. E Não, fantástico. trabalhei Realmente um pouquinho. dá para ver que o senhor realmente é alguém apaixonado pelos animais e também pelos peixes, né? Sim, sim. Quando eu entrei nesse mundo aquático, eu não quis mais sair, né? A verdade é essa. E eu trabalho com outros animais, claro, com parasitologia animal, com medicina veterinária preventiva, principalmente, mas eu tenho uma paixão, como você falou, pelos peixes, pelos organismos aquáticos de modo geral. Trabalhei bastante com anfíbios também, né? Então tenho uma experiência razoável aí com anfíbios, sapos, rãs, né? Em especial a rã-touro, e com peixes, não somente com peixes ornamentais, mas com peixes de produção também. Muito mais peixes de água doce do que de água salgada, mas eu já me aventurei também na água salgada. Legal, muito obrigado, professor. Realmente é um grande currículo e a gente fica muito feliz, não só eu, né, mas todos os inscritos do canal Seu Aquário, comentei um pouco com eles, né, sobre a entrevista, ficaram muito felizes por ter um pouco mais do conhecimento do senhor. Muito obrigado, já de antemão. Professor, Eu que agradeço o convite e espero colaborar com alguma coisa. com certeza, conhecimento é sempre bem-vindo, professor. E quando eu comecei a criar conteúdo, eu não sou ninguém, né? Eu não tenho nenhuma formação na área, né, de biologia ou na área médica veterinária, então foi um grande desafio para mim. Muitas coisas eu tive que pesquisar, artigos científicos, estudar, e ainda posso dizer que posso sim, nesse trajeto, ter cometido alguns erros de citação. Por isso, hoje a gente tenta buscar um pouco mais de profissionais como o senhor, que eu acho que merece, com certeza, esse espaço, e a gente fica feliz de ter profissionais como o senhor para a gente poder agregar mais conhecimento para as pessoas. Eu agradeço novamente e te parabenizo por procurar não a, a minha pessoa especificamente. É claro, é uma honra estar aqui tentando falar alguma coisinha, né, sobre essa área, mas eu agradeço você procurar um técnico, procurar conversar com alguém mais técnico, mais da pesquisa, né, e não ficar apenas no Então, empírico que a e gente vê direto no YouTube, em outros canais da internet, a gente vê muita coisa empírica sem embasamento nenhum, né? Então, eu acho muito bacana da sua parte que tem um canal voltado para essa área, procurar uma visão um pouquinho mais técnica. uma coisa que eu costumo dizer, professor, é que assim, a internet tem sido um grande divisor de águas, e eu acho que assim como o martelo é uma grande ferramenta. Só que, infelizmente, Uhum. assim como você pode pregar um prego e construir uma casa, você pode acabar se machucando ou machucando as pessoas. E uma Sim. coisa que eu tenho visto na internet, que até me levou a criar isso, é que nem o senhor falou, infelizmente muitas pessoas disseminam, né, nosso canal até é contra isso, alguns conhecimentos sem qualquer cunho científico que pode, né, ocasionar, né, posteriormente a perda de animais, o sofrimento de animais. Por isso a gente quer aqui anunciar, né, perante os inscritos e também
o senhor, o nosso intuito disso, né, de tirar essa parte empírica e poder se aprofundar com base científica, né? Uma das coisas, professor, que eu vejo que muitos inscritos assim têm essa dúvida, o meu canal foi criado em cima disso, é a questão do manejo. Na sua opinião, professor, quais são os principais erros de manejo no aquarismo? Olha, na minha opinião, o principal equívoco que todo mundo comete, todo mundo não vamos generalizar, mas a grande maioria comete, e inclusive as lojas cometem, é não saber a biologia do animal que está sendo criado, que está sendo comercializado. Tá? Então, se o criador ou o comerciante, ele não sabe de onde a origem desse animal, se ele não sabe o comportamento desse animal, né, se é agressivo, se não é agressivo, se revolve o fundo, né, o substrato ou não, se é um peixe bentônico, é um peixe de fundo, ou se é um peixe de coluna d'água. Então, aí está o principal erro. Né? E perigo também, né? Oi? E perigo também, né? E o perigo, exatamente. A gente acaba colocando peixes juntos, estressando os peixes menos agressivos, né? Então, esse é o principal equívoco de uma grande parte dos criadores de peixe ornamental e dos comerciantes de peixe ornamental. Não saber a biologia desse cara, não saber a biologia desse animal que está sendo manipulado. Né? Desde o pH, nós temos peixes. Não é porque é água doce que pronto, é um mundo. Né? Não, peixe é um mundo à parte. Se você quiser, depois eu te indico alguns livros também. Opa, com certeza. Falando sobre a biologia, a variedade de peixes. Não, eu vou separar só peixes amazônicos e peixes da bacia do Rio Paraná. Espera lá, mesmo na bacia amazônica, a gente tem áreas endêmicas de uma espécie que vive só em um pH, só em uma temperatura, e áreas endêmicas de outra. A gente hoje trabalha com aquarismo jumbo, né? Tá, é a onda, cada dia mais, cada dia maior esse hobby do aquarismo jumbo. Nós criamos peixes amazônicos de águas escuras e de águas claras. Todo mundo sabe do encontro das águas, por exemplo, Rio Negro com Rio Solimões. Existem peixes que estão adaptados às águas do Rio Negro e peixes adaptados à água do Rio Solimões. A diferença de pH é pouca? Mas existe. Então, o erro de colocar peixes de diferente pH, de diferentes temperaturas. Eu pego um peixe proveniente do Japão, da China, e coloco com peixes do Pantanal. Então, eu vou ter algum problema. Por mais que esses animais, essas linhagens já estejam criadas há muito tempo, eu vou ter um desconforto, né, nesses animais. Eu vejo, né, ainda nesse assunto, acredito que até eu cometo esse erro e pretendo me redimir com o conhecimento que está sendo ofertado. Muitas vezes os aquaristas acabam confundindo. Eles veem, por exemplo, o aquário com uma tela em branco e cada peixe é uma tinta. E a gente pode jogar lá de qualquer jeito e falar que é uma arte.
mas realmente não seria prudente, então, a gente pegar peixes, por exemplo, ciclídeos africanos com amazônicos, amazônicos com americanos, porque isso poderia, no futuro, gerar, talvez, um problema a longo prazo? Sim, sim. Problemas crônicos, né? Primeira coisa que a gente tem que saber, tem que falar peixe é um animal, tá? Então, por incrível que pareça, tem muita gente que passa batido. O peixe é mais um. Não, não é mais um. Peixe é um animal senciente, ou seja, ele tem sensações, não sentimentos. Não vamos humanizar os peixes. Não é isso que eu quero, pelo contrário. Aliás, eu sou um veterinário que luta contra a humanização exacerbada de animais, né? Sim. Porém, os peixes, eles sentem fome, eles sentem frio, eles têm algumas sensações, eles sentem dor, eles sentem medo, né? Então, o peixe, ele é um animal senciente e ele precisa ter o seu bem-estar preservado. Então, se a gente entra no âmbito do bem-estar animal, que eu não vou ficar aqui falando sobre isso, que é um assunto extremamente longo e polêmico. Mas um dos objetivos da preservação do bem-estar animal é preservar o estado natural do animal. No caso dos peixes, se a gente quer preservar o estado natural do animal, é preservar o ambiente que ele é originário, de onde ele é originário, certo? Então, nós temos que pensar no aquário como um ecossistema e não como você bem colocou, uma tela em branco que eu faço uma arte abstrata, né, fica uma bagunça, uma bagunça, exatamente, fica até feio. Né? Você tem lá na sua sala um aquário com vários peixes de vários ambientes, sem respeitar o ambiente de nenhum deles. Esses peixes vão ficando ao longo do tempo mais prejudicados, tendo seu bem-estar prejudicado, vão perdendo a cor, vão perdendo a graça, vão ficando mais apáticos. Então, é um processo crônico de perda de bem-estar que, inevitavelmente, vai afetar a imunidade dos animais e essa imunidade vai cair e nós vamos ter problemas com doenças. Ainda falando sobre o pH, eu li algumas matérias, né, inclusive um estudo, onde eles falavam um pouco sobre a mucosa do peixe relacionada à imunidade dele, que ele tem uma espécie de muco por fora da pele. Se eu estiver falando besteira, você pode me corrigir, depois eu corto, não tem problema. Isso gera uma espécie de camada imune, né? Então, basicamente, né, acredito eu, de repente, se a gente alterar o pH, isso pode gerar uma alteração, né, nessa parte da imunidade dele e até deixar ele mais sugestivo, não? Sim, esse muco que você fala é um muco protetor. É uma camada protetora. Seja o peixe de couro ou de escama, ele tem uma camada protetora, certo? E o pH, ele afeta, sim, esse muco a ponto de do peixe perder essa camada ou a ponto de surgir alguma doença aí, essa camada aumentar e também prejudicar o peixe, né? Professor, uma das doenças que eu vejo que tem afetado muitos aquaristas, e foi uma das motivações de eu buscar ajuda, eu vejo muitos casos de drops aumentando entre os aquaristas. Isso tem me preocupado muito,
porque eu não sei se eu posso falar que, de repente, isso é uma patologia que tem se espalhado entre os criadores, se é um erro lá em quem produz e transporta esses peixes, ou se é algo no aquário. Morrendo por quadros que aparentam, né, dadas as descrições das pessoas, ser hidrópsis. Então ele começa a ficar com o abdômen muito distendido, roliço, para de se alimentar e acaba morrendo, com esse abdômen bem distendido. Qual que seria uma maneira da gente ou prevenir, ou de repente identificar previamente o que eu posso fazer? Eu vi que meu peixe está ficando com esses sintomas, o que eu faço?